Bom dia a todos, boa tarde, né? Eu vou dar início à live. Essa live vai ficar gravada aqui para todos nós. E dando uma introdução breve ao que eu tenho a dizer, eu quero falar sobre um pouco de desenvolvimento pessoal. A gente ouve muito sobre desenvolvimento pessoal, há muitas pessoas que falam sobre isso, livros, contas no Instagram, indivíduos que estão nos fornecendo um material para que a gente tenha uma ferramenta, para que a gente saiba como se desenvolver pessoalmente. Só que geralmente quando se fala de desenvolvimento pessoal, nós temos mais uma necessidade pragmática do que teórica, certo? A gente quer se desenvolver pessoalmente muito mais para atingir um objetivo prático do que pelo próprio prazer do ser, de ser algo, de ser alguém. Por exemplo, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ser promovido no emprego, na empresa, a gente quer se relacionar melhor com o nosso cônjuge, com a nossa mulher, com o esposo, enfim. O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal geralmente não são um fim em si mesmos. Eles são um meio para se obter uma recompensa externa. Mas, quando a gente se desenvolve, quando a gente encontra realmente algo que nos dá uma elevação, a gente presencia, nós nos tornamos algo diferente e presenciamos essa elevação, realmente nós sentimos o prazer simplesmente do ser. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Como é difícil, na verdade, alcançar isso. Como é difícil alcançar o simples ato de ser alguém, de elevar-se, de tornar-se alguma coisa, de tornar-se alguém. E na verdade nós tentamos fazer isso uma vida inteira. Só que muitas vezes a gente fica estagnado. Parece que nós adquirimos ferramentas, ouvimos várias pessoas que tentam nos ensinar qual é o melhor método de se chegar ao autoconhecimento, à maturidade, certo? Mas parece que são só informações que orbitam como se fossem num conhecimento teórico externos, mas não se integram ao nosso ser, à nossa personalidade. Nós nos sentimos estagnados, nós nos sentimos como se estivéssemos os mesmos de sempre. Por isso que nós vemos pessoas, por exemplo, com 60, 70, 80 anos de idade e ainda tem a maturidade de um adolescente, ainda tem a cabeça, a inteligência emocional de uma criança. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, nós precisamos tomar cuidado com o que vamos dizer para elas, porque elas ainda não encontraram uma solidez na personalidade, uma maturidade que as permite agir com um pouco mais de decência, um pouco mais do que a gente espera que um ser humano, que um indivíduo alcance ao longo da sua vida. Bom, eu fiz uma menção na minha chamada para essa live, falando que nós somos uma habitação, que nós somos uma morada, que nós somos construtores do nosso próprio eu, do nosso próprio ser, certo? Como se fôssemos pedreiros, empreiteiros dessa obra, que é o nosso próprio eu. E baseando-me nisso, eu quero falar o seguinte: a gente sente a necessidade de ser, a gente sente o prazer de realmente mudar o nosso eu, porque nós sentimos essa transformação. Mas nesse processo, e fazendo essa comparação, como se nós fôssemos pedreiros, empreiteiros do nosso próprio eu, nós ficamos por muito tempo estagnados. Eu costumo dizer, o meu pai fala isso para mim também muito claramente, a gente não quer errar, a gente não tem o desejo de errar. Mas por que a gente continua então
sendo aquilo que a gente não quer ser, fazendo aquilo que a gente não quer fazer e deixando de fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Ninguém quer ser indesejável, ninguém quer ser não amável. Todos nós queremos ter um valor, todos nós queremos ser dignos, todos nós temos essa ambição, essa necessidade. Então, por que é que nós continuamos sendo, contrariando os nossos valores, caindo nos mesmos erros, caindo nos mesmos vícios e não progredindo, não amadurecendo, não nos tornando algo diferente, algo que nós desejamos, algo que nós queremos ser? Essa é uma pergunta que eu pretendo responder através dessa live. Parece talvez presunção, porque é um conhecimento ou uma pergunta que todos nós queremos responder, mas ela está já de fato respondida dentro da cosmovisão cristã, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Bom, como construtores, como pedreiros, como empreiteiros do nosso próprio eu, do nosso próprio ser, nós somos péssimos. Nós somos péssimos construtores. Nós somos como pedreiros que têm alguns defeitos que impossibilitam a obra de ser terminada. E eu vou dar 3 exemplos, 3 características que nós temos que nos impossibilitam de terminar a boa obra. A primeira delas é a seguinte: nós somos preguiçosos. Mas a preguiça não é, ela não vem do nada. A preguiça significa apenas uma coisa: nós temos falta de vontade. É claro que nós queremos que a nossa habitação, que o nosso eu, que o nosso ser se complete, seja uma fortificação, seja uma construção, de fato uma morada, uma habitação construída, completa. Nós temos esse desejo, mas não o suficiente para que nós nos posicionemos, para que nós façamos algo em direção a esse sentido. Na maior parte do tempo, nós estamos estagnados. E por que isso acontece? Porque nós não temos realmente uma força de vontade. É o que eu chamo aqui de desejo de potência. Nós queremos ter essa vontade, nós queremos ter essa força, mas nós não temos. Em segundo lugar, além de sermos preguiçosos, ou numa outra forma de ver, nós não temos vontade de fato de terminar essa boa obra, nós também não temos conhecimento. Nós não sabemos como terminá-la. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos as dimensões. Nós estamos construindo os fundamentos do nosso próprio ser, as paredes, certo? A gente tenta fazer, a gente tenta construir, mas a gente tem muito pouco conhecimento. E por causa disso a gente acaba fazendo muita coisa errada, construindo muita coisa errada, ou sequer construindo, porque é muito desanimador. A gente sente um desânimo muito grande pelo fato de que a gente não sabe exatamente o que fazer, a gente não tem uma direção. Mas a pior coisa de todas não é nem a falta de conhecimento e nem a falta de vontade. Não é nem a falta de conhecimento, nem a preguiça. A pior coisa de todas é que nós temos um vazio, uma angústia existencial que faz com que a gente, uma hora ou outra, pegue uma marreta e comece a quebrar, a desconstruir tudo que a gente construiu. Fazer com que os muros da nossa habitação, do nosso eu, do nosso ser, caiam por terra. A gente quer quebrar de fato, porque existe uma angústia em nós. Essa angústia é o que eu chamo de vazio existencial. A gente constrói, a gente se esforça, a gente faz muita coisa para que a coisa progrida, para que a gente tenha um progresso na existência, só que nós olhamos para nós mesmos e continuamos nos sentindo incompletos. E o fardo da moralidade que nós carregamos, o esforço que nós desempenhamos, se torna muito pesado, se torna muito cansativo, porque a gente não sai do lugar. Isso nos dá, então, aquelas predisposições
para continuar nos mesmos vícios, nos mesmos erros, porque a gente tem uma culpa. E não é uma culpa por algo que a gente fez, por algo que a gente deixou de fazer, mas é uma culpa por simplesmente não ser o que nós achamos que deveríamos ser. Uma culpa existencial. Uma culpa porque nós somos insuficientes. Nós não somos o suficientes. Nos sentimos incompletos. Como é que esteve nisso? Como é que a gente se tornou esse ser tão debilitado? Por que nós somos assim? Eu quero descrever aqui um fato que aconteceu com todos nós, mas que representa uma realidade, na verdade, transcendente. Vamos lá. Todos nós nascemos, nos tornamos crianças, todos nós saímos do ventre da nossa mãe, nos separamos da nossa mãe. E o que acontece? O que aconteceu? Nós éramos um. Quando a nossa mãe se alimentava, nós nos satisfazíamos. Quando a nossa mãe sentia tristeza, nós ficávamos tristes. Nós sentíamos que éramos um. Nós tínhamos uma unidade com a nossa mãe, mas abruptamente nós fomos separados. Abruptamente nós nos desligamos daquela parte que fazia para nós um sentido de identidade. Nós nos identificávamos com a nossa mãe, mas nós fomos separados de repente e gradualmente cada vez mais separados. Nos sentimos, portanto, incompletos. Nós nos sentimos infelizes e não podemos fazer nada para que essa separação cesse. Nós somos separados. Nós vamos gradualmente sendo separados e nos sentimos impotentes. Não podemos parar esse processo. Por isso nós nos sentimos vazios, incompletos. E também sentimos uma necessidade extrema de ter poder. Nós nos sentimos desejosos. Nós queremos ter a força para impedir essa separação, para fazer com que a nossa completude volte, para que nós nos tornemos novamente um corpo completo. Mas nós não temos força para isso. Com isso nasce o desejo de potência. O desejo de potência, por fim, se torna um vício da mente. Porque nós não queremos ter apenas a ferramenta, nós não queremos ter apenas a solução do nosso problema, que é a nossa incompletude, o nosso vazio existencial, mas nós queremos ter a ferramenta. E queremos ter mais a ferramenta do que a própria solução dos nossos problemas. Queremos ter mais o poder, nós temos mais o desejo de potência do que a vontade de que realmente o nosso problema se solucione. Então pense bem, todas as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós queremos ter na nossa vida, são apenas representações de um desejo primordial que nós temos, que é esse desejo de potência. O desejo de ter o poder para solucionar os problemas da vida, os problemas da existência. E aí a gente segue certos símbolos, a gente deseja certas coisas que supostamente vão nos dar esse poder, supostamente vão nos dar a capacidade de atingir a completude, mas nós nunca atingimos. A gente quer ser rico, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter poder, a gente quer chegar no sucesso, no ápice do status social. Porque a gente pensa que chegando lá haverá a completude. Chegando lá, adquirindo tamanho poder, nós nos sentiremos felizes. Nós finalmente obteremos a completude, a felicidade e desfaremos a angústia do nosso eu, do nosso ser. Mas isso é uma mentira. O problema é que a maioria de nós sequer chega nesse topo.
A maioria de nós sequer tem o desejo, a potência, a vontade de realmente chegar nesse lugar que seria o ápice do sucesso, para finalmente descobrir que esse ápice não confere a nós a completude que nós desejamos. Não desfaz a nossa angústia, não desfaz o nosso vazio existencial, não tira de nós a culpa existencial. Bom, e qual é a solução? Deixa eu beber um pouco de água aqui. A solução é paradigmática, é paradoxal. Porque tudo o que nós fazemos é para obter o nosso próprio valor. Tudo o que nós fazemos é para provar o nosso valor. E a única forma de realmente atingir a completude, de desfazer esse vazio existencial, essa necessidade de complemento, de completude, é através da negação do eu e da incorporação, da integração a um outro ser, a uma outra causa que não nós mesmos, a um outro corpo. É preciso que a gente esqueça essa necessidade de provar o nosso próprio valor e aceite apenas o valor do corpo ao qual nós nos integramos. Integrar-se a um corpo, integrar-se a uma causa, se entregar por alguém e não por nós mesmos. Não fazer aquilo que nós queremos fazer por nós mesmos é a saída. Todos os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos realizar, não pode nos completar, não pode tirar a nossa angústia, o nosso vazio existencial. Mas quando nós esquecemos o nosso próprio valor e nos integramos a alguém, nos entregamos e nos integramos a um corpo, a uma causa que não nós mesmos, e buscamos apenas o valor dessa causa, apenas o valor desse corpo, nós atingimos uma satisfação que não conseguimos compreender, é um mistério. Porque essa dignidade que nós alcançamos é uma dignificação por outorga, é uma dignidade atribuída. Bom, nós somos vazios em nós mesmos. Em nossa individualidade, nós continuamos incompletos. Em nossa individualidade, nós não temos como atingir aquilo que nós queremos atingir. A felicidade, a completude, a dignidade que nós queremos alcançar. Nós queremos ser desejáveis, nós queremos ser amáveis, mas sozinhos nós não temos essa capacidade. É somente quando nós estamos dispostos a nos entregar por alguém, a nos entregar por uma causa e a nos entregar por essa causa, por esse corpo, é que nós somos realmente satisfeitos, completos. Jesus disse alguns versículos que muitas vezes são interpretados de forma equivocada. Ele disse o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Em outro texto ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós carregamos o peso da moralidade. Nós tentamos ser, nós
queremos alcançar o respeito, a dignidade, nós queremos ser pessoas dignas, pessoas boas, pessoas de valor. Nós nos esforçamos, mas uma hora ou outra esse peso se torna insuportável e nós chutamos o pau da barraca. Nós caímos em nossos vícios, nós erramos nos velhos erros de sempre. Nós deixamos de fazer o que sabemos que devemos fazer. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa obra e parece que é tudo em vão. Nós olhamos para o nosso eu e parece que esse eu nunca se completa de fato. As pessoas, na verdade, ao nosso redor, nos evidenciam exatamente isso. Nós não somos o suficiente. Todo o nosso esforço não produziu nada. Não fez com que nós realmente alcançássemos a satisfação, a elevação do nosso eu. Tudo permanece o mesmo. E nós, esse chutar o pau da barraca, esse descanso ou essa omissão faz com que nós o introduz através desse fato. Aparece, se concretiza no nosso comportamento por causa desse fato, que parece que é tudo em vão. O nosso esforço é vão. Nós estamos tentando construir o nosso ser, mas parece que não saímos do lugar. Isso causa angústia, isso causa desespero, isso faz com que nós tenhamos o desejo de desistir, a vontade de chutar o pau da barraca. E aí a gente fica nesse ciclo, a gente volta, retorna, tenta praticar mais uma vez, se esforçar mais uma vez, tentar atingir o nosso padrão de moralidade, até que nós nos cansamos e voltamos ao estágio inicial. Só que isso só ocorre porque ainda nós estamos voltados para nós mesmos. Nós ainda estamos querendo provar o nosso próprio valor. Então nós temos o vazio existencial que a gente não consegue resolver de jeito nenhum. A gente tem o desejo de potência, que é o poder, a capacidade de resolver essa incompletude. E nós temos a falta de direcionamento. Nós não sabemos o que fazer. Nós atiramos para todos os lados, mas não temos de fato uma direção do espírito. Nós não temos de fato um conhecimento, um discernimento sobre o que fazer com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Bom, a solução é apenas uma. Quando nós negamos o nosso próprio valor, negamos o nosso próprio eu, nos integramos a um corpo, e esse corpo nos confere uma dignidade, aí sim nós preenchemos o nosso vazio existencial. A quebra da individualidade, a quebra do valor próprio, a integração a um corpo nos confere uma dignificação por outorga, ou uma dignidade atribuída. Em Cristo Jesus isso significa justiça ou justificação. Nós somos justos, declarados justos por causa de Cristo. Nos integramos ao corpo de Cristo. E o nosso valor não está em nós mesmos, nos nossos atos, na nossa identidade. Até mesmo a nossa identidade se confunde com o corpo de Cristo. E a nossa dignidade está apenas em quem o corpo representa e não nos nossos atos, não no nosso valor individual. Por isso, a única forma de resolver o vazio existencial é a dignificação por outorga, é a dignidade atribuída. Mas muitos de nós, mesmo os cristãos, ainda nos sentimos impotentes. Nós sabemos que o nosso mérito é nulo, é vão. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos de Deus. Sabemos que a nossa força vem dele, que o nosso mérito vem de Cristo, que a nossa justiça própria é vã e que a nossa justiça depende da justiça de Cristo.
Nós cremos nisso, mas ainda nos sentimos impotentes. Como então a gente resolve essa impotência? Como a gente consegue ser? Como a gente consegue fazer aquilo que nós queremos fazer? Aquilo que está de acordo com a dignidade que nos foi atribuída. E aqui a gente chega a uma ferramenta ou a um termo que traz a solução do problema, do desejo de potência, que é: nós temos que nos submeter à nossa vontade. Através da submissão da vontade, nós adquirimos poder. Nós adquirimos, de fato, uma força nessa vontade. Não significa que você vai parar ou você não vai mais querer aquilo que você antes queria, porque os seus desejos não são iguais à sua vontade. Eu quero fazer uma diferenciação clara aqui entre desejo e vontade. Desejos são apenas impulsos do baixo ventre. Vontade é uma faculdade do espírito. Porque vontade realmente se concretiza. Vontade não é a mera intenção, mas é também a ação. Quando nós queremos de fato, nós agimos. Só que nós não queremos, porque nós ainda estamos presos à dignificação através do nosso próprio eu, do nosso próprio valor. Quando nós nos integramos a um corpo, e quando nós submetemos a nossa vontade a esse corpo, isso é o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos, nós queremos o que queremos, nós atingimos uma potência sobrenatural. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro, pense só no soldado. Aquelas pessoas que morrem pela sua pátria. Aquelas pessoas que estão dispostas à tortura e não negam, não traem a sua própria nação. De onde vem a força dessas pessoas? De onde vem a motivação? Não vem delas mesmas. Elas se sentem parte de um corpo. E elas estão dispostas a morrer por esse corpo. Porque esse corpo tem um sentido, tem um significado. E o valor delas não é individual, o valor delas não é nelas mesmas. O valor delas está no corpo, na nação. O sucesso da nação é o sucesso delas, enquanto indivíduos. Os desejos próprios, individuais, não têm força, não têm sentido. O único desejo delas, a única vontade delas é morrer, é viver pela nação. Por isso elas têm tanta força, por isso elas têm tanta potência. Da mesma forma, os mártires da igreja, os cristãos, aqueles que foram torturados, aqueles que morreram crucificados, morreram apedrejados, morreram queimados por causa de Cristo e não negaram o seu nome. De onde veio essa força? Como eles foram capazes de ter tanta força de vontade ao ponto de fazer algo que nós sequer compreendemos, algo que é sobre-humano? Essas pessoas estavam fixadas não no seu próprio valor, mas no corpo de Cristo. Essas pessoas estavam submetendo a sua vontade não à dignificação do seu próprio eu, mas à representação da dignidade de Cristo. Submeter a vontade não é simplesmente deixar de ter aquilo que você queria ter, deixar de desejar aquilo que você antes desejava. Submeter a vontade é mudar o sentido. Por que você quer o que você quer? Por que você faz o que você faz? Você faz não para si mesmo, não para buscar o próprio valor, mas para glorificar aquele que te dignificou, o corpo ao qual você se integrou e então te trouxe uma dignidade. E você submete essa vontade não mudando aos seus objetivos, mas mudando a sua intenção. A sua intenção já não é mais provar o seu próprio valor, mas é fazer tudo o que você faz
como um espetáculo, como uma representação, como um testemunho da glória, da dignidade que foi atribuída a você. A conclusão de tudo isso, ou o ponto para o qual todos nós convergimos depois desse conhecimento, dessa dignificação por outorga, dessa submissão da vontade, é o seguinte: nós direcionamos o nosso espírito, nós temos conhecimento, nós sabemos exatamente o que fazer, ninguém precisa nos ensinar. Porque a nossa força, a nossa vontade não está em nós mesmos. Nós temos um objetivo fixo e claro, e isso é a livre vontade do Espírito. Submeter a vontade, ou a submissão da vontade, não é como nós costumamos pensar, escravidão. Não é simplesmente obedecer regras, obedecer mandamentos, obedecer à lei de Deus. Submeter a vontade é sofrer uma transmutação da própria vontade, do próprio sentido, do próprio ser. Nós não fazemos para alcançar a dignidade, nós fazemos baseados na dignificação que já nos foi conferida, e é uma dignidade atribuída, uma dignificação por outorga. Bom, isso é preciso conquistar através da experiência. A mera teoria não pode realmente trazer o resultado. A mera teoria não pode convencer ninguém de que esse é o caminho, mas isso realmente resolve. Isso realmente soluciona o vazio existencial. Isso realmente nos dá poder, nos dá potência para agir, para conquistar, para fazer, porque nós não fazemos mais por nós mesmos. E além de tudo, nos dá a livre vontade do Espírito. Nós sabemos exatamente o que fazer, porque a nossa vontade, o que nós queremos fazer, não está mais atrelado a esse desejo de potência, a esse desejo de conferir a nós mesmos um valor. Porque nós já temos todo o valor do mundo, nós já somos perfeitos, nós já somos dignos, nós já somos declarados por Cristo justos. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nessa construção do nosso próprio eu, nessa construção do nosso próprio ser, nós não temos a necessidade ou a urgência de concluir essa obra baseando-nos numa necessidade de dignificação, pois nós já somos dignos, nós já estamos satisfeitos, nós já estamos completos. A conclusão dessa obra é apenas uma consequência, uma mera consequência da nossa dignidade que foi atribuída, da nossa dignificação que está completa, porque nós não temos valor em nós mesmos, nós temos valor a partir do corpo ao qual nós nos integramos, que é Jesus Cristo. E na sociedade nós temos representações disso que eu falei, derivações disso que eu falei, mas em última instância isso tem real sentido, real valor, é claro, no corpo de Cristo Jesus, na obra da cruz, que nos trouxe dignificação. E quando nós nos integramos, quando nós nos entregamos à obra da cruz, e não temos valor por nós mesmos, e servimos apenas à vontade de Deus, e queremos fazer tudo apenas por causa de Deus, nós encontramos força, poder para agir, para realmente agir com bondade, realmente dignificar a nossa existência, modificar o nosso comportamento, evitar todas as coisas que antes eram para nós algo inevitável, uma escravidão do nosso eu, dos nossos desejos. O que eu estou falando aqui? Nós tínhamos um vazio existencial, mas esse vazio existencial se resolve com a dignificação por outorga.
a dignidade atribuída, a justificação. Nós tínhamos um desejo de potência, e esse desejo de potência se resolve com a submissão da vontade. Nós fazemos tudo para a glória de Deus, aquele que nos dignificou, não a nossa própria glória. O nosso valor já está seguro, completo, nesse corpo ao qual nós nos integramos. Em terceiro lugar, nós sabemos exatamente o que fazer, ninguém precisa nos ensinar. Nós temos o direcionamento do Espírito. Nós temos a unidade com esse Espírito. E nós vamos crescendo de glória em glória. E isso é o suficiente, isso nos basta. Nós não precisamos de mais nada. Nós somos completos, nós somos potentes, nós temos força, nós temos dignidade em Cristo Jesus. E então, nós sabemos como viver. E nós temos o motivo, a razão, o direcionamento e a potência para essa vida, para essa existência. Bom, esse foi um resumo do que eu tinha para falar. Eu espero que vocês aproveitem algo do que eu tenho expressado aqui. Eu quero que vocês realmente entendam. Eu sou um mero instrumento desse corpo ao qual eu me integrei. Eu sou um mero instrumento e a minha voz é apenas um eco de tudo isso que eu tenho bebido, de tudo isso que eu tenho sentido, de tudo isso que tem me dado satisfação. E eu espero que vocês sintam essa mesma satisfação através da dignificação por outorga, através da submissão da vontade e através do direcionamento do Espírito que é dado pelo próprio Deus, que vive em nós. Pois já não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive através de nós. E Ele é quem completa a boa obra, não nós mesmos. Ok? Amém? Um abraço para todos. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, eu vou publicar no meu YouTube, canal do YouTube, no Facebook. Eu espero que vocês ouçam, espero que vocês realmente aproveitem o que eu tinha para dizer e o que eu disse aqui. Um abraço para todos. Amém?